Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras, eu sou o professor Netinho Reis aqui do curso Palavra Exata, passando rapidinho para dar uma dica de matemática, tá? Vamos falar um pouquinho de função do segundo grau, sabe aquela função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c? Pois é, essa função ela tem altíssima chance de aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio agora em novembro, tá? Detalhe que você tem que saber sobre essa função. Primeiro de tudo, o azinho tem que ser diferente de zero. Este a não pode se anular. Se ele for zero, desaparece exatamente o termo do segundo grau. E quando isso acontece, veja só, a nossa função torna-se uma função do tipo bx mais c, ou seja, com a possibilidade de ser uma função do primeiro grau. Então, preste atenção no primeiro detalhe, quando o azinho zerar, significa que a parábola torna-se uma reta. Veja que bacana, quando o azinho zera, o que acontece com a nossa função, que tem como gráfico uma parábola, ela terá como gráfico uma reta. Então, significa que se o azinho zerar, nós teremos a parábola distorcida, ela será transformada numa reta. Agora, um detalhe importante, hein, moçada? O azinho, ele tem uma influência, ele tem duas influências diretas no gráfico. A primeira influência do azinho sobre o gráfico é aquilo que todo mundo sabe, né? Se o azinho é positivo, a concavidade da parábola está para cima. Nesse caso, nós teremos um ponto lá embaixo e esse ponto é o ponto de mínimo, tá lá embaixo o ponto de mínimo, tá certo? E se o azinho é positivo, essa é a primeira influência, né? O sinal do azinho. Se o azinho é positivo, nós teremos uma parábola com concavidade para baixo. Se o azinho for negativo, terá concavidade para baixo. Com concavidade para baixo, nós teremos a parábola com um pontinho lá em cima. E esse pontinho lá em cima denota um ponto de máximo. E aí, moçada, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre ponto de mínimo e ponto de máximo. Quando numa prova do Exame Nacional do Ensino Médio tiver um problema e coisa e tal, e ele te pedir assim, determine quantas peças devem ser vendidas para que o lucro da empresa seja máximo. Nós temos uma questão que pode sair por função do segundo grau. Pode ser que seja função do segundo grau, pode ser que seja uma outra função que tenha picos, tá? Mas pode ser uma função do segundo grau, muito provavelmente será. Ele pode ainda pedir qual é o lucro máximo. Perceberam a diferença das duas perguntas? A primeira pergunta foi qual deve ser a quantidade de peças vendidas para que o lucro da empresa seja máximo. E a segunda pergunta foi qual o lucro máximo? Perceberam a diferença aí? Qual o lucro máximo? Quantas peças devem ser vendidas para que o lucro seja máximo? Então nós temos que saber exatamente o que ele está perguntando para dar a resposta precisa. Então nesse caso eu tenho que lembrar daquelas coordenadas do vértice da parábola. Coordenadas do vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Lembra disso? Esse cara bem aqui é o x do vértice e esse cara bem aqui é o y do vértice. X do vértice, y do vértice. Você deve estar lembrado, né? Se não, tem que se apegar a isso daí porque pode aparecer na prova. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Detalhe, o y do vértice, preste atenção nisso daqui. Nem sempre você vai encontrar pelo menos delta sobre 4a. Você pode encontrar de outra maneira. Como? Encontra-se o x do vértice. E depois que encontrar o x do vértice, substitui na função. O que vai surgir é o y do vértice. Associado ao x do vértice, o que nós teremos é o y do vértice. Então, de repente, pode ser que o cálculo fique mais fácil por aí. Quando, por exemplo, quando o x do vértice for um número de fáceis operações, né? Que facilitem as operações que você tem na sua função, tá bom? Então vamos de novo? Olha, a primeira influência que o azinho provoca no gráfico é a concavidade para cima ou para baixo, dando esse ponto lá embaixo, que é ponto de mínimo, ponto lá em cima, ponto de máximo. Então, eu vou, só para finalizar, eu vou lembrar vocês o seguinte: se ele te pedir quantas peças devem ser produzidas para que o lucro seja máximo, ou algo do tipo, né? Qual deve ser o lado do terreno para que a área seja máxima, ou algo do tipo, quantas pessoas devem comparecer à festa para que... Bom, isso nós temos que calcular o x do vértice. Veja, o que é o x do vértice? É o x que torna a função máxima. O x que torna a função máxima. Agora, se ele pedir qual o lucro máximo, qual a área máxima, qual a despesa máxima da empresa, bom, aí você vai calcular o quê? O máximo ou o mínimo. Eu estou falando de máximo, mas pode ser máximo, pode ser mínimo. Aí você vai calcular o y do vértice.
Então vamos fazer a diferença. X do vértice, quantidade de peças que produz lucro máximo. No exemplo, né, das peças. E o Y do vértice é o lucro máximo da empresa. Perceberam a diferença? Então você vai ter que atacar da maneira correta. Bom, depois a gente vai fazer alguma questãozinha para mostrar para vocês. Aqui eu estou querendo só falar alguma coisa sobre função do segundo grau para, de repente, você está aí parado, estava fazendo nada, de repente eu trago uma informação bacana. Deixa eu te dar mais uma informação aqui. Falei que a primeira influência do azinho sobre o gráfico é a concavidade, para cima ou para baixo, dando origem a esses pontos embaixo ou em cima, e no caso, o ponto de mínimo e o ponto de máximo. Bom, mas existe uma outra influência bem interessante. Esse azinho, ele influencia na abertura da parábola. Então, por exemplo, quanto mais fechadinha estiver a parábola, maior será o azinho. Então, presta atenção nisso. Quanto maior o azinho, mais fechadinha estará a parábola. Quanto maior o azinho, mais aberta estará a parábola. Eu invadi aqui esse espaço aéreo. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ajeitar. Apagando aqui. Então, veja só. Eu tenho aqui duas parábolas, certo? Esta parábola aqui, ó, que está mais fechadinha, eu vou colocar de amarelo essa parábola, está mais fechadinha, olha só, mais fechadinha. E essa outra parábola de laranja aqui, vou colocar de laranja, essa outra parábola, ela está mais abertinha, não é verdade? Então, o que eu sei? Quanto mais fechada tiver a parábola, maior o azinho. Quanto mais aberta tiver a parábola, menor o azinho. Tá certo? Então, se você pegar aqui, ó, o azinho, botar aqui o azinho 1 e bem aqui eu vou colocar o azinho 2. Eu te pergunto, quem tem maior azinho, quem tem menor azinho? Então, você vai perceber, ó, quem tá mais fechada tem o maiorzinho. Quem tá mais aberta tem o menorzinho. Daqui eu tiro a conclusão que o A2, que a parábola está mais fechada, é maior do que o A1. Tá certo? E isso, moçada, atenção, a gente tem que considerar em módulo. Porque se você considerar uma parábola com a concavidade para baixo, concavidade voltada para baixo, duas parábolas com concavidade para baixo, eu não teria condições de fazer a análise dos valores diretos. Eu teria que fazer a análise de quem? Dos módulos desses valores. Eu posso dizer isso. O módulo do azinho, quanto maior o módulo do azinho, mais fechadinha estará a parábola. Quanto menor o módulo do azinho, mais aberta estará a parábola. Então tá aí dois tópicos bacanas sobre funções do segundo grau. Eu sou o professor Netinho Reis e a gente se vê. Um grande abraço e até a próxima, até o próximo vídeo. Com certeza nós estaremos aqui sempre trazendo alguma coisa. Eu vou sair da frente, você dá um print rápido aí. Print na tela. É isso, a gente volta. Um grande abraço. Tchau.